Bom dia! Estamos ao vivo para começar mais uma live e o tema de hoje é muito esperado, é muito pedido aqui no meu Instagram, que é como colocar limites nos comportamentos das crianças, né? Ou seja, como conquistar a colaboração das crianças, né? Como fazer elas nos obedecerem sem que a gente precise ficar castigando, punindo, ameaçando, gritando, né? Tudo aquilo que traz uma carga de estresse para o nosso dia a dia, não só para nós adultos, mas para as crianças também. E existe um caminho do meio para a gente poder conduzir as crianças nesse processo, tá? Então, vou esperar para entrar algumas pessoas para a gente iniciar o nosso conteúdo, tá bom? E aí a gente vai começar a falar sobre esse tema tão importante, que é um conhecimento que eu vou trazer aqui para vocês, que é extremamente transformador. Um conhecimento, assim, que mudou a minha vida com as minhas crianças e por isso que eu quero compartilhar com vocês, tá? Então, quem tá entrando, seja muito bem-vindo. Eu vou me apresentar aqui rapidinho, porque nesses últimos dias entraram algumas pessoas novas aqui no perfil, então pode ser que você ainda não me conheça. Então, meu nome é Bruna Santana, eu sou assistente social, sou educadora parental formada pela PDA, da Positive Discipline, e também atuo na prevenção ao abuso sexual infantil, tá? E tenho filhos, tenho um casal de gêmeos que agora eles estão com 5 anos e eu aplico tudo que eu aprendo da educação positiva e respeitosa aqui na minha família. Claro que de maneira imperfeita, tem dias que as coisas desandam tudo, né? Mas a gente tá naquele processo de redução de danos, de fazer o melhor que a gente pode e é isso que eu quero compartilhar aqui com vocês, tá? Então hoje nós falaremos sobre limites, eu tenho algumas anotações aqui para não esquecer nada importante, porque é ouro esse conteúdo, então eu sugiro que você clique nesse aviãozinho aqui embaixo, mesmo que você esteja assistindo gravada, tá? Porque essa aula vai ficar gravada, que você clique nesse aviãozinho aqui embaixo, ó, bem no cantinho da tua tela, e você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, tá? Porque isso a gente faz um favor para a sociedade, para a gente mandar esse conteúdo importante para cada vez mais pessoas, para que cada vez mais crianças sejam respeitadas. E aí a gente tenha um futuro de crianças que sabem respeitar, porque aprenderam através do respeito que elas receberam, né? E aí a gente vai ter bem menos adultos disfuncionais na sociedade. Então, a educação respeitosa, ela tem uma potência gigante, tá? Então, compartilha, não pensa duas vezes, clica nesse aviãozinho aqui e manda para o máximo de pessoas que você puder, tá? O pessoal tá entrando, então eu vou começar a nossa aula, tá? Quando a gente fala sobre limites, né, quando a gente fala sobre limitar o comportamento da criança, é muito mais profundo do que a gente imagina, tá? Não é assim, poxa, eu preciso frear essa criança porque ela precisa me obedecer e fazer o que eu estou pedindo e pronto, né? Então nós estamos muito demarcados pela educação tradicional, uma educação que limitava realmente muito a criança. E o que a gente precisa fazer? Desenvolver adultos que se sintam capazes, adultos que aprenderam a pensar, né? Não somente a obedecer, a fazer o que o outro está pedindo, o outro está mandando, né? E o tema limites, a gente pensa muito assim em limitar a criança a partir do medo, que é o que a gente aprendeu, não é verdade? Muitos dos nossos comportamentos quando a gente era criança, tá? Nem todos, tá? Não posso generalizar, mas a maioria das pessoas recebeu uma educação em que a punição ela prevalecia, né? Então, se a criança estava se comportando de uma maneira inadequada, ela recebia um castigo para que ela parasse com aquele comportamento, né? Ela obedecesse o adulto e essa era a crença que estava na cabeça das pessoas que para formar um ser humano bom e responsável, ele precisava ser castigado, né? E aí a ciência veio para desconstruir tudo isso e é esse conhecimento que eu vou trazer para vocês hoje aqui, tá? Então, primeiro a gente precisa falar um pouco sobre teoria. A gente precisa começar com essa desconstrução. De onde vem essa ideia? Da onde surgiu essa ideia de que castigar, bater, punir as crianças é o melhor caminho para formar seres humanos bons, saudáveis emocionalmente, né? Então, precisamos falar um pouquinho sobre isso. E essa ideia, ela vem da pedagogia nebulosa, tá? Então, lá no século XVIII, século XIX, existia um estilo de pedagogia em que acreditava-se que as crianças precisavam, sim, sofrer, né, para aprender, para obedecer, para se tornarem seres humanos melhores. E qualquer recurso para isso era válido. Acreditava-se muito também que para as crianças conquistarem um lugar no céu, né, que elas fossem bem aceitas, né, no céu, elas precisavam passar por sofrimentos porque elas já nasciam com o pecado, né? Então essa é uma construção que aconteceu no século XVIII e XIX pela pedagogia nebulosa.
E aí qualquer recurso para isso era válido, qualquer recurso para a criança poder entrar no céu era válido, e as crianças eram expostas a frio e calor extremos, passavam dor, ficavam sozinhas chorando, abandonadas no berço. E a mãe ou o pai, o cuidador que se disponibilizava a dar amor para essa criança, a acolher, a pegar no colo, né, a não deixar essa criança desamparada chorando sozinha, era considerado um amor de macaco, um amor primitivo. Então era isso que a pedagogia nebulosa trazia para nós. E aí, respingos dessa pedagogia ainda prevalecem na nossa sociedade. Por isso que ainda existem as crenças equivocadas, tá? Que a ciência desconstrói para nós, de que pegar a criança muito no colo, amparar essa criança quando ela tá chorando, amparar quando ela cai, machuca o joelhinho. A pessoa ainda acredita que isso a gente está mimando, a gente está formando um ser humano frágil. E, na verdade, estamos dando suporte emocional para essa criança, tá? Estamos ajudando, inclusive, na construção da massa cefálica dessa criança de uma maneira positiva, para que ela se torne um adulto com mais saúde emocional, tá? Então, quando a gente ampara a criança que chora, por exemplo, tá chorando à noite, tá chamando pelo adulto cuidador, a gente está fazendo com que o cérebrozinho dessa criança ainda em construção, construa a massa cefálica com referência em segurança. Então, cada vez que surge um desafio na vidinha daquele bebê e ele recebe segurança, esse cérebrozinho associa, eu estou precisando de ajuda, e vem um adulto cuidador e consegue suprir essa minha necessidade emocional, né? E aí, esse cérebro ele vai associando desafio, segurança, desafio, segurança. E ele vai ter esse recurso mais pra frente, tá? Então, quando surgirem desafios lá na fase adulta dessa criança, esse cérebro tá seguro. Ele não passou por situações assim de abandono, de desamparo aprendido, em que o cérebrozinho dele ficou com sentimento de desamparo. Então associa, tá? O nosso cérebro ele cresce fazendo essas associações, tá? Deixa eu ver o que mais que eu trouxe aqui pra vocês, bem importante sobre essa questão teórica, tá? E aí a criança, vamos entrar um pouquinho na parte prática já então. Por exemplo, a criança que quer mexer em tudo, a criança de 2, 3 aninhos, que ela começa a explorar tudo que ela vê é chamativo, né? E Maria Montessori fala pra nós, a gente conhece o mundo através das mãos quando a gente é criança, né? Daí a criança vê esse bonequinho aqui, por exemplo, que é um neurônio, né? A representação de um neurônio, ele é vermelho, ele chama atenção, ela quer saber se é macio, se é duro. Então, a criança tá com aquela fome de aprendizado, né? E tudo que ela vê, ela quer pegar, ela quer explorar. E quando a gente limita muito, nada pode, não, a criança não pode pegar em nada, não pode fazer nada, não pode mexer em nada, a gente tá limitando o explorar dessa criança, né? Ela conhecer o mundo, ela se conectar com o mundo através das mãozinhas. Por isso que a gente precisa se adaptar à chegada dessa criança na nossa família. Então não é a criança que se adapta à família, é a família que precisa se adaptar àquela criança que está chegando com tanta fome de aprendizado, né? Querendo explorar, querendo conhecer o mundo. E a gente acaba limitando muito essa criança, ou tem até o contrário, né? Fica muito com a criança no colo porque não quer que ela se exponha, ela não quer que ela pise no chão porque é perigoso, porque ela vai ficar doentinha, não quer que ela pegue em nada sujo, né? Então limita muito essa criança também, limita muito esse espaço de curiosidade da criança que faz o cérebro se desenvolver de uma maneira bastante positiva, né? E aí, por exemplo, a criança ela não consegue frear comportamentos, a gente fica pensando, poxa, mas ela vai mexer num negócio que eu já falei muitas vezes para essa criança não mexer. E a gente começa a se irritar. E por quê? Porque a gente não tem, muitas vezes, o conhecimento de que a criança pequenininha, principalmente menor de 4 anos, ela não tem sistema inibitório no cérebro. Um freio que faz com que essa criança pense, poxa, se eu pegar esse copo de água aqui e ele é de vidro e eu não segurar direitinho, ele vai quebrar. Eu posso me machucar. Tá? Então a criança pequenininha, ela não tem sistema inibitório. Ela viu essa água, ela já quer enfiar a mãozinha lá dentro, ela quer bagunçar, tá? Justamente por não ter esse freio. E um outro exemplo prático que eu trago aqui pra vocês. Sabe aqueles quiosques de doces que às vezes tem em shopping, né? Não sei se tem aí na tua cidade, mas é um quiosque que tem um monte de doces expostos, assim. Aí tem um pacotinho que você pode se servir sozinho. Você vai lá, você pesa o doce, aí você paga depois e você come, né? E a gente adulto, a gente consegue frear, já ir direto com a mão naquele doce e colocar na boca, porque nós temos esse sistema inibitório amadurecido. Tá? A gente tem o sistema inibitório já construído, então a gente sabe, a gente calcula. Não, preciso primeiro pesar, pagar isso aqui para depois eu comer.
E a criança pequenininha, ela, por não ter o sistema inibitório, ela não raciocina, gente, acreditem, tá? Por mais que a criança já fale, já ande, é uma outra região do cérebro que precisa se desenvolver para ela inibir comportamentos inadequados, agressivos, impulsivos. Então, por isso que a criança está passeando no shopping e se você não atende ela, ela vai enfiar a mãozinha dela naqueles doces e ela vai colocar tudo na boca direto. Ela não vai ter esse freio, né? E isso acontece para várias outras situações do dia a dia também, como colocar o dedinho na tomada, como fazer coisa perigosa, subir num armário que é alto e ela pode cair, né? Ela não calcula isso. E às vezes a gente fica pensando, poxa, mas o meu filho é tão esperto, ele já sabe ver número, ele já sabe letra, e ele não calcula riscos? Não, ele não calcula, gente. Tá? A criança, ela tem uma certa compreensão momentânea ali, mas ela é muito movida pelo agora. Então, ela vê algo chamativo, ela não faz os cálculos das consequências. E entender isso é extremamente importante para a gente tirar o óculos do julgamento, porque a gente tem um óculos aqui, ó, do autoritarismo. A gente tem um óculos que carrega toda a nossa herança da educação agressiva, a educação que limitava muito a criança, né? Então, quando eu coloco esse óculos aqui, ó, eu enxergo meu filho através de uma lente, né? Essa criança que está mexendo em tudo, que está sendo desobediente, ela está me provocando, ela está me manipulando, ela está querendo que eu faça as coisas do jeito que ela quer, né? Quando, na verdade, essa criança ela está dentro de um campo exploratório, ela está com muita fome de aprendizado, né? Ela está fazendo o que ela pode com as condições cerebrais que ela tem, tá? Então, partindo desse pressuposto, né? Quando eu acredito que eu tô com uma lente, que eu preciso enxergar minha criança como um ser humaninho que está crescendo, que está amadurecendo, que está aprendendo sobre o mundo, eu consigo ter mais empatia. Eu consigo pensar assim, poxa, a minha criança tá me desobedecendo, ela tá indo pegar na tomada, ela tá indo mexer no fogão, não é para me provocar, é porque ela realmente não tem esse freio, esse sistema inibitório maduro. Pensando dessa maneira, eu consigo ir lá e agir com empatia. Olha, filha, se você pegar aqui no fogão, se você mexer aqui, ó, vai vazar gás. Isso é perigoso, tá? O gás a gente não enxerga, a gente não vê ele saindo do fogão. E aí, pode pegar fogo na casa, imagina só, né? Dá um acidente, faz dodói, machuca. Então, a gente precisa ensinar para a criança de uma maneira mais positiva, porque se a gente vai lá, por exemplo, a criança mexe no botão do gás, né? Que acontece muito com criança pequenininha. E a gente vai lá e dá um tapa na mão dessa criança para ela nunca mais mexer no botão do gás, a gente limitou, tá? Pode até funcionar no momento, a criança vai ficar com medo, né? Mas ela não passou por aquele entendimento de que pode ser perigoso, de que é importante a gente garantir a segurança da nossa família. Então, olha quanto ensinamento valioso a gente pode fornecer para a nossa criança, quando ao invés da gente punir, bater, agredir aquela criança, a gente ensina, a gente dialoga, a gente tira a criança dali. Se ela não está conseguindo, o cérebrozinho dela em amadurecimento não está permitindo neurologicamente que aquela criança pare com aquela atividade. Eu vou pegar aquela criança com carinho, tá? Vou pegar, vamos fazer de conta aqui, ó, tá muito grande essa criança. Eu vou tirar ela dali, filho, é perigoso e eu não posso deixar você mexer no gás, porque é perigoso. Vamos brincar aqui com outra coisa? Ó, que tal você brincar com esse bonequinho aqui? Redireciona, tá? Então essa é uma primeira dica de ouro. Redirecionamento, gente. Redirecionamento é muito importante com criança pequenininha, principalmente menor de 3 anos. Muitas vezes a gente fica muito no não, 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 não. Não pode, desça daí, sai daí. Não suba no sofá, não mexa no fogão, não mexa nisso aqui que vai se cortar. E aí a criança fica, poxa, o que eu posso fazer? E ela não consegue sozinha estruturar uma alternativa para isso, né? O que eu posso fazer? Então o redirecionamento ele é muito importante, tá? Então aí, vocês percebem que não é sobre limite, não é sobre cortar aquela criança que ela tá fazendo, mas é sobre conduzir essa criança com amorosidade para que ela saiba o que ela pode fazer, né? Isso faz toda a diferença, tá? A gente vive numa sociedade com uma educação muito adultista, né? Muito focada no adulto. E a criança, ela é só uma criança, aprendendo a viver, a se relacionar. Então ela vai errar muito. Ela vai se comportar como um bebê. Às vezes os meus filhos eles têm 5 anos. E às vezes eles ficam imitando bebê. Uma das minhas crianças principalmente, sabe? E aí, às vezes, eu ficava incomodada com isso. Poxa, mas fica falando igual bebê, fica querendo ser tratado igual bebê. E eu falava assim pra minha criança, poxa, para com isso, você já cresceu, já tá grandinha. Vamos conversar normal, conversa aqui com a mãe normal, tá? E aí, eu vi um post, acho que da Psimama, falando assim, quando tua criança começar a se comportar como um bebezinho, vai lá e pega ela no colo, supra essa necessidade que ela tá de receber um afeto teu.
de ser tratada como um bebezinho fofinho. Vai lá e pega ela no colo e fica ninando ela um tempinho e fala com ela com carinho, agrada. Gente, até diminuiu as vezes em que minha filha começou a se comportar assim, como um bebezinho, sabe? Porque ela recebeu aquele afeto que ela estava precisando. Às vezes é uma forma que ela encontrou de pedir por essa conexão. Ela viu que assim, um bebê, ele recebe muito toque, muito cuidado, né? Ela viu que essa era uma maneira dela se conectar comigo. Então, enxergando dessa maneira, a gente consegue ver que são necessidades emocionais das crianças, né? E que não são comportamentos inadequados, tá? Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, tá? O pessoal que tá aqui tiver dúvida, quiser escrever aqui no comentário, Bruna, como que eu coloco limite nessa situação? Como que eu faço pra agir quando meu filho não para de fazer tal coisa? Tá? Então fiquem bem à vontade. E se você tá assistindo essa live gravada, também, escreve aqui nos comentários pra gente ajudar vocês, tá? Então vamos lá. Colocação de limites, por exemplo, quando a criança vai na casa de outra pessoa. Vamos falar disso de novo, né? Da criança mexendo nas coisas, que é muito comum. Ela vai na casa de outra pessoa e aí a gente fica, né? Não mexa aqui, não mexa ali, principalmente porque a gente tem uma necessidade de agradar o outro adulto. E a gente acaba se desconectando da criança, tá? Isso é muito comum. Então, uma sugestão, leva brinquedinhos que a tua criança possa mexer, pega uns adesivos ali que ela possa ficar brincando de colar num papel, leva alguns materiais para redirecionar essa criança para não ficar o tempo todo limitando ela. Porque se torna estressante, inclusive, para nós adultos, né? A gente não quer que a criança cause ali um desconforto na outra família e, ao mesmo tempo, também a gente não quer ficar o tempo todo limitando essa criança, tá? Então, prepara já uma bolsinha cada vez que você vai sair, que você vai na casa de alguém diferente, né? E arruma, né, um jeito assim dessa criança ter o que ela fazer, tá? Faz toda a diferença. E um outro ponto aqui que eu quero trazer pra vocês, que ele é delicado, mas ele é importante, tá? Depois que a gente tem filhos, a gente tem que fazer escolhas maduras. Será que na casa que eu vou, realmente essa pessoa que tá lá pra me receber, ela tá preparada para a infância? Ou ela vai ficar dando palpites que me deixam em situação muito desconfortável, e aí eu acabo me desconectando da minha criança, eu acabo tratando mais com desrespeito a minha criança, porque eu tô muito preocupada com aquele adulto que não tá alinhado com o meu jeito de pensar, né? Que às vezes até não tem filho, que vivenciou uma educação bem limitante, bem autoritária, e aí aquilo acaba me deixando nervosa, né? Então a gente precisa pensar, fazer escolhas saudáveis também. Nós somos adultos maduros da relação, né? Será que eu vou naquela casa? Ou será que eu chamo essa pessoa para vir até a minha casa? Vamos fazer um lanche lá em casa, que aí na minha casa eu fico mais à vontade, o jeito que a minha criança tá, o jeito que, né, que eu vou tratar a minha criança, eu fico mais tranquila. E aí a gente prioriza essa conexão, prioriza o desenvolvimento do nosso filho, né? Precisa fazer essas escolhas saudáveis muitas vezes, tá? Criança que vai no shopping, em loja, fora de casa, né? Em shopping, gente, shopping tem muita coisa que chama atenção. O shopping, ele é feito, né? O mercado, inclusive, ele é feito para chamar atenção, em especial das crianças, porque tudo fica na alturinha delas, tudo com muita cor, tudo muito organizado para chamar a atenção daquela criança, né? Então a gente precisa alinhar as nossas expectativas, alinhar os nossos valores também, né? Poxa, se eu fico limitando a minha criança, não mexa, não mexa, não mexa, não mexa. Como que ela vai viver, né, a vida? Como que ela vai explorar? Como que ela vai alimentar essa curiosidade dela? Então, a gente já alinhar nossa expectativa. A criança vai pedir, a criança vai querer mexer. E aí eu tenho um vídeo aqui no meu feed falando assim pra gente fazer combinados, tá? Antes da gente ir em lugar público, a gente conversar com a criança. Ó, lá vai ter isso, vai ter aquilo. E não é legal ficar pondo a mãozinha em tudo, que é perigoso derrubar, né? É perigoso cair, quebrar e tal. Você mostra pra mamãe, assim, com o teu dedinho, o que você quer ver. A mãe pega, a mãe ajuda você, né? Se puder pegar, não tiver risco, a gente pega. Né? Mas conversa com essa criança previamente. Mas não alimenta a ideia que uma criança de 2, 3, 4 anos vai conseguir cumprir cegamente com esse combinado. Porque a estrutura cerebral dela, muitas vezes, faz com que essa criança pense no momento em que ela, né, que você está conversando, que ela precisa se comportar daquela determinada maneira, mas aí neurologicamente ela não consegue arcar com esse combinado, porque ela não conseguiu projetar como que ela vai se sentir no momento em que ela entra em contato com o brinquedo favorito dela lá no shopping. Ela vê um cachorrinho da patrulha canina e todo aquele combinado que a gente tinha feito vai tudo por água abaixo, porque essa criança está fascinada, ela está dominada pela emoção dela, por ela não ter córtex pré-frontal maduro, sistema inibitório que freia aqueles comportamentos, né? Então, ela fica, às vezes, em desespero porque ela quer aquele brinquedo, né?
Então a gente precisa alinhar essa expectativa. Não é porque eu fiz o combinado que aquela criança vai ter que cumprir. Por exemplo, nós adultos, a gente faz um contrato de aluguel de 2 anos. A gente fez um combinado com a pessoa que aluga que a gente vai alugar a casa, né? Então a gente consegue, por causa do nosso cérebro maduro, projetar lá na frente. Não, daqui 2 anos, ou eu preciso renovar o meu contrato de aluguel, ou eu preciso sair dessa casa e me organizar, fazer um plano para que eu tenha uma outra casa para morar. Então, o cérebro da criança, por não nascer pronto, ele não consegue projetar tão longe assim. A criança não tem noção de ontem, hoje, amanhã, vocês já perceberam? Às vezes elas fizeram coisas há meses atrás, meus filhos, né, têm 5 anos. Fizeram coisas há meses atrás, eles falam, ontem eu fiz tal coisa. Mas então eles não têm noção espacial, de tempo, de espaço, porque é tudo muito abstrato, a gente não consegue ver o tempo, né? Então, para a criança é complexo. Por isso que a gente tem que alinhar nossas expectativas. Se a gente faz combinado, lá na frente a criança pode se sentir diferente e não conseguir arcar com aquele combinado. E aí a gente vai acolher. Não, filho, eu entendo, você tá vendo esse brinquedo lá? Nossa, como é legal, né? Eu gostei também desse cachorrinho da Patrulha Canina, né? Ele é bonito. Só que hoje a gente não vai levar porque não é a nossa prioridade agora. A gente tem algumas prioridades para fazer compras e a mãe precisa fazer que sobre dinheiro para essas prioridades. Que tal então se a gente escrevesse aqui vou pegar meu bloco de notas do celular aqui, ó. Vou tirar uma foto desse brinquedo quando for teu aniversário, quando for Natal, quando for tal data, a gente vai providenciar para você, a gente pode comprar, vamos deixar na lista dos seus desejos e aí você escolhe. Então vocês estão vendo que tem um diálogo, que não é só uma limitação, tem um diálogo, tem uma construção ali com a criança de um relacionamento. E tem um desenvolvimento importante de habilidade ali, inclusive inteligência financeira, né? Muitos adultos às vezes não têm, né? Compra por impulso porque não tem essa inteligência financeira das prioridades. Veja que valioso que é o diálogo, né? E quando a gente só ameaça aquela criança, não, se você ficar insistindo porque você quer comprar esse brinquedo, a gente vai embora, a gente nunca mais volta aqui, acabou todo esse desenvolvimento de habilidade. E claro que é muito mais fácil, né? A gente para o comportamento por causa do medo. E aí vem a necessidade da gente pensar lá na frente quais habilidades que a gente quer que essa criança desenvolva. Né? Porque eu quero agora que meu filho pare e me obedeça, mas e lá na frente? O que eu quero que ele seja? Quais princípios eu quero que ele desenvolva, né? Então vejam o quanto isso é importante, tá? E tudo isso que eu tô trazendo aqui pra vocês é um trechinho, assim, do conteúdo que tem no desafio Quebrando Ciclos, que eu não sei se vocês viram que hoje eu vou abrir as inscrições, tá? Então, lá dentro desse curso tem muita forma da gente conduzir situações mais difíceis, né? Então a gente se aprofunda, a gente conhece sobre desenvolvimento infantil pra gente poder agir de uma maneira mais assertiva, tá? Mas eu vou falar mais sobre isso no final da live. Então quando a gente fica limitando muito essa criança, a gente quer que a nossa criança desenvolva também generosidade lá na frente. Queremos crianças generosas, que sabem dialogar, que sabem negociar, né? A gente quer que adultos negociem, que adultos quando forem lá comprar uma casa, fiquem pedindo desconto, fiquem baixando o preço, negociem mesmo de uma maneira positiva, né, com gentileza na fala, mas saibam fazer negócios. E aí a gente não possibilita na infância a negociação com a criança. Por exemplo, no tempo de tela. Deu o tempo de tela, não, já assisti uma hora por dia que eu defini para meu filho assistir, eu vou desligar e pronto. E ele não vai negociar comigo porque ele tem que mandar, ele tem que obedecer, né? Ele tem que obedecer, quem manda aqui sou eu. Então, limitamos uma negociação da criança que lá na frente pode ser útil para ela, né? E aí, não é deixar essa criança ficar o tempo que ela quiser na frente da tela. É chegar lá, se conectar com aquela criança. Filho, que legal esse desenho que você tá vendo. Nossa, você consegue me contar depois como é que foi esse episódio aí? Que interessante, gostei desse desenho. A gente aprende sobre isso, isso e isso, né? Só que assim, já deu o tempo, vamos parar? A gente vai para uma atividade mais legal agora? Você quer me ajudar aqui com o trabalho de casa aqui? Você quer lavar alface aqui pra mãe? Você quer me ajudar a guardar, colocar essa roupa na máquina? Né? Então, traz essa criança com conexão para outra atividade. E aí a tua criança pode aceitar, né? Se for uma coisa bem atrativa, né? Que ela gosta de ir lá lavar alface, porque a criança ama água, né? Ela pode aceitar na hora, pá, desliga a TV, beleza? Ou ela pode estar tão conectada com aquela TV, porque TV traz uma carga excessiva de dopamina pro cérebro, a criança fica, uau, dominada. Você vê que ela nem fala, né? Ela fica assim, ó, assistindo, nem pisca, nem lembra de piscar. Eu percebi, né, que meus filhos às vezes estão com o olho seco já, tanto que estão concentrados ali na tela. Então essa carga excessiva de dopamina faz com que a criança não queira transitar para outra atividade. E ela vai se frustrar, não, mãe, eu quero assistir mais um episódio. E aí vai de você. Aquele dia dá para ela assistir mais um episódio curtinho?
E se você sentar com ela ali assistir, não, vamos assistir junto então, filho, vou sentar com você, vamos ver se é aí junto, aí depois a gente vai desligar. E aí, quando a gente faz esse processo de conexão com a criança, cada vez que a gente vai, né, falar uma regra, falar o que ela precisa fazer, muitas vezes ela acaba aceitando de uma maneira mais tranquila, porque ela tá se sentindo ali valorizada, né? Ou então aquele dia não dá pra assistir mais o episódio, tem um compromisso, tem horário, estamos saindo já. Aí você vai explicar pra ela, olha filha, hoje não dá. Hoje você não vai poder ficar assistindo mais o episódio, porque hoje a mãe precisa ir em tal lugar lá. Tem um horário, precisamos cumprir. E aí a tua palavra precisa funcionar para os demais dias, né? Será que nos outros dias você possibilita essa negociação, você faz essa conexão com a criança? Porque aí ela bota fé no que você está falando, ela acredita em você. Não, outro dia a mãe deixou eu negociar, a gente assistiu junto mais um episódio, foi legal, né? Então hoje eu vou colaborar porque minha mãe tem um horário, tem um compromisso, né? No fim das contas, criança não colaborou, ficou braba, se frustrou, se jogou no chão. Vou acolher. Tá bom, filho, eu sei que é muito legal assistir, mas ó, eu vou desligar. Ó o limite sendo colocado com respeito. Eu sei que você gosta de assistir, eu também adoro assistir. Mas eu tenho um compromisso agora e a mãe vai desligar, tá? Pega a criança, tira dali e leva no colo. Vamos cantando uma musiquinha lá pro banheiro pra gente escovar o dente antes de sair? Qual musiquinha você gosta? Quer ir nas minhas costas aqui? Vamos no cavalinho, banheiro? Vamos, pulando. Torna interessante essa transição de uma atividade para outra. E isso que eu tô falando aqui pra vocês, gente, eu não tô falando de um lugar de uma mãe perfeita, maravilhosa, que consegue fazer isso sempre, tá? Na medida do possível, na maioria das vezes eu consigo, porque eu tô sempre me alimentando de conteúdo de educação respeitosa, eu tô sempre lendo, eu tô lendo livro, eu tô assistindo curso, eu tô vendo live de educadoras parentais também, né? Então eu tô sempre alimentando essa minha capacidade de ser mais respeitosa, de quebrar o ciclo. Porque não é fácil, é a coisa mais difícil da vida. Nossa, pra mim esse é o trabalho mais difícil. Antes de eu ter filhos, eu trabalhava numa instituição de longa permanência para idosos, asilo que se falava antes, né? E era bem complexo, assim, eu administrava a instituição, eu tinha toda uma carga de trabalho, fazer o acolhimento das idosas, cuidar, inclusive, da medicação, enfim, um monte de coisa naquele, porque tinha muito trabalho, muita carga. Mas eu não era interrompida o tempo todo, né? Não tinha uma criança me chamando, venha ver tal coisa, mãe, fiz cocô, fiz xixi, preciso comer. Então é total diferente. Educar filho é você abrir mão de uma grande parte de você mesma. E isso às vezes dói, isso às vezes machuca, a gente não se sente bem, às vezes, com isso. E a gente precisa assumir isso também, né? Que não, às vezes a gente não tá se sentindo bem, a gente nem consegue essa educação mais respeitosa. Não é sempre que é possível. Que atire a primeira pedra aqui, quem tá aqui, que nunca perdeu a paciência com a criança. É impossível, gente. Essa pessoa tá com problema de memória, né? Porque não tem como a gente ser perfeita. Mas tem como a gente caminhar em direção à redução dos agravos que a educação anterior trouxe, né? Poxa, se eu já tô conseguindo gritar menos com a minha criança, se eu já tô conseguindo não bater, né? Abrir mão do bater é um compromisso muito importante pra gente estabelecer, porque bater não faz sentido, né? Então, se eu já tô conseguindo reduzir esses agravos no dia a dia da educação da minha criança, já tô conseguindo acolher a maioria dos choros, né? Me abaixar na alturinha, ó, filho, vem cá, eu te ajudo a se acalmar, eu sei que pra você tá difícil. Vem cá, eu te ajudo. Vamos lá com a mãe, eu sei que é difícil ficar triste, ficar bravo, eu fico às vezes, é muito difícil. Então vem cá que a mãe vai te ajudar a se acalmar, você quer um colinho? Você quer ouvir uma música? Às vezes a criança não quer colo. A criança quer ficar ali chorando, gritando, se debatendo. E aí eu trago um conceito bem importante, científico para vocês, que inclusive tem no livro O Despertar do Tigre. Eu não tenho ele aqui físico, assim, né, como esses outros livros que eu tenho, porque eu tenho uma amostra dele no aplicativo da Amazon, o Kindle, né? E aí eu li uns pedaços e ele é muito legal esse livro. Quem tiver a oportunidade de comprar, por favor, gente, se instruam, tá? O Despertar do Tigre, ele fala, o Peter Levine, né, que ele é um psiquiatra muito famoso, tá? Ele é muito reconhecido pelos seus estudos sobre trauma. Ele fala sobre a gente não imobilizar a criança no momento em que ela está fazendo, né, uma birra ali, que ela tá nervosa, que ela tá em descontrole emocional, que ela tá transbordando aquelas emoções fortes. Então, às vezes aquela criança começa a tremer, ela bate os pezinhos no chão, ela quer jogar coisa. Então, não imobiliza essa criança, não prenda essa emoção para ela não sair. Porque aí, nesse momento que o trauma se instala, tá? Eu não tô falando que você já traumatizou teu filho, que tá tudo perdido. Não é assim, tá, gente? Quando a gente já consegue ir mudando padrões, a gente vai promovendo saúde emocional pra criança, tá? Então você não vai prender. Bebezinho, às vezes, tá nervoso, começa a chorar e você chacoalha os bracinhos, e você vai prender aquele bebê no colo e não deixa ele tremer de nervoso que tá. Isso é uma imobilização. Então pega aquele bebê de um jeito mais leve, sai cantando tranquilamente, tá? Vamos falar por faixa etária aqui que fica mais fácil.
Pega, encosta no teu coração, tá? Porque quando o bebê, ele escuta a batida do coração da mãe, do pai, da pessoa que cuida dela, ele vai entrando num estado de ritmo. E isso traz um estado de calma para aquela criança, tá? Aciona o sistema parasimpático, que é o nosso sistema que nos deixa com mais calma, tá? Então, todo ritmo ajuda a criança. Quando você fica fazendo baixinho assim também, ajuda a criança a se acalmar. Escutar o coração, escutar a tua respiração pertinho. Então, ajuda essa criança a voltar no estado de calma. Criança maiorzinha, né? 3, 4, 5 anos, tá nervosa, tá se jogando no chão. Pensa uma maneira de criar um espaço seguro para essa criança manifestar essas emoções, mas não limita, não segura, não pega as mãozinhas e prende para essa criança não bater, não jogar coisa. Isso não quer dizer que você vai deixar essa criança bater em você. Não, não, não. Meus filhos não me batem aqui, eu deixo muito claro para eles assim, ó. Ó, bater aqui na nossa casa não funciona. Aqui ninguém bate em ninguém. Tá? Se quer bater, você pega uma almofada aqui, ó. Vamos bater nessa almofada, bata aqui forte, ó. Nem sempre a criança quer bater na almofada. Nem sempre a criança vai e faz o que a gente pediu. Mas é sobre uma mudança em nós adultos. A gente tá passando esses princípios pra criança, sabe? Porque aos pouquinhos ela vai aprendendo. E desenvolver inteligência emocional, a gente saber que a gente não pode machucar o outro, ofender o outro, né, com a nossa emoção, é algo muito complexo de ser desenvolvido. Quantos de nós adultos muitas vezes não temos essa capacidade desenvolvida, e eu falo isso por mim também, porque meu Deus, deu um raio aqui, piscou minha luz, deixa eu ver se tá funcionando essa live. Deu um raio que apagou tudo aqui, gente, que medo de raio que eu tenho, Senhor da glória. Não sei vocês, mas eu fico apavorada, até eu me desconcentrei de que parte que eu tava. Pera aí, deixa eu ligar meu negócio aqui de novo, minha lanterninha aqui, só um pouquinho. Ui, que susto. Mas vamos lá, eu tava falando sobre imobilização, né, de criança maiorzinha. Então, você criar um espaço seguro para essa criança manifestar a emoção dela, tá? Então, a criança tá precisando bater, deixa um espacinho para ela lá. Tem uma almofadona na tua casa, sabe aqueles puff lá, não sei se vocês têm aí? Oferece aquele puff, vamos pular no colchão? Vamos colocar para fora essa emoção? Olá, alguém ouviu o raio que deu aqui? Gente, eu levei um susto de verdade, apagou tudo aqui. Que desespero que me dá isso. Olha que eu sou adulta, né? Olha, eu sou adulta, imagine medo de criança pequenininha que escuta um raio. E a gente vai lá e desvaloriza, né? Fala assim, não precisa ter medo disso aí, você tá lá fora. A gente adulto às vezes é frágil, gente. A gente adulto às vezes não tem capacidade de lidar com a emoção. Ah, lembrei da história que eu ia contar antes do raio. A minha filha, uma das minhas crianças, tá? Não vou expor a criança. Uma das minhas crianças estava debatendo comigo, negociando comigo, e aquela educação tradicional ali, em cima de mim, me falando que assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo, né? A partir do momento que eu tomei consciência, assim, eu vi, meu Deus, eu tô agindo igual a minha criança, que não tem cérebro maduro ainda, e eu tô aqui com meu cérebro amadurecido e não tô dando conta de ser respeitosa, né? Então, pensa, é muito difícil desenvolver inteligência emocional. Imagina cobrar isso de uma criança pequenininha, que ainda não tem córtex pré-frontal, tá? Que é a última parte desenvolvida no nosso cérebro, fica logo atrás da testa aqui, ó. Começa a desenvolver com 4 anos, vocês devem, quem me acompanha aqui já me ouviu falar 300 vezes disso. Mas começa a desenvolver com 4 anos, termina com 25, 30, alguns estudos na neurociência com 40 anos. Então tem gente que tá escutando essa live aqui que nem cérebro maduro tem ainda, gente. Eu talvez não tenha, eu tenho 32 anos. Então meu cérebro acabou de concluir amadurecimento de córtex pré-frontal. E eu percebo que atualmente eu tenho muito mais consciência das coisas que eu faço do que antes, né? Eu lembro uma vez que meu marido comprou uma moto pra mim. Eu nunca tinha andado de moto com marcha na rua. E eu fiquei tão ansiosa pra andar naquela moto, eu já devia ter uns 20 e pouquinhos anos, né? Eu fiquei tão ansiosa pra andar naquela moto que eu nem treinei. Eu peguei a moto, eu peguei a rua mais movimentada da minha cidade, que é Carlos Cavalcante, de Ponta Grossa, não sei se tem gente de Ponta Grossa aqui. E eu fui com aquela moto, tipo, ai, amando, assim, sabe, sem noção da consequência. E aí, agora que eu tenho filho, meu Deus, gente, tá muito feio esses raios que eu tô ficando apavorada. E agora que eu tenho filho, eu super penso, assim, né, nas consequências das minhas ações. Eu tenho mais de 30 anos, meu cérebro, ele tá mais maduro. E é bem isso, ó, a Dai falou ali, ó, entendo isso, mas tem gente que acha besteira. Senhor, com esses raios, né, gente, então tá me desconcentrando, me perdoe. Eu vou ter que refazer essa live, tanto raio.
Mas enfim, tem gente que acha besteira mesmo. E a gente saber disso, a gente ter esse conhecimento de que o cérebro da criança não está maduro, ela não tem condição neurológica. A gente cobrar que uma criança de 2, 1 aninho, 3 aninhos, ela consiga vir falar pra mãe assim, mãe, eu tô nervosa, eu não tô conseguindo respeitar você, eu não tô... É impossível, gente. É a mesma coisa que dar uma moto pra essa criança de 2, 3 aninhos pilotar. Ela não vai, ela não tem condição física para aquilo, não tem tamanho. Ao mesmo tempo que ela não tem cérebro para ter inteligência emocional e pensar e não se jogar no chão quando você não quer comprar o brinquedo e não se jogar no chão quando você não quer dar o doce antes do almoço. Então a gente precisa entender isso e é a coisa mais difícil, gente. Por isso que eu sempre falo também, tenham muita autocompaixão por você, sabe? Pensa assim, poxa, se eu não conseguir ser respeitosa hoje, ontem, tudo bem, eu tô aprendendo também. Ninguém recebeu educação emocional, né? Ó, a Dai tá contribuindo lá, ó. E resta a nós saber entender e lidar com elas. É isso aí. É um conhecimento muito transformador que eu tenho vontade de sair falando pra todo mundo que eu vejo na rua, assim, sabe? De deixar panfleto nas pracinhas, eu vou fazer isso ainda. De deixar panfleto nas pracinhas, porque principalmente nos parquinhos, né? O quanto a gente vê de pessoas que não têm aquele conhecimento, infelizmente, e acabam agindo com as crianças de uma maneira bastante agressiva, impulsiva, né? Ó, Dai, tem dias que eu consigo, mas tem dias que eu volto a minha criança ferida, sim. É muito complicado, né, Dai? E aí, que bom que a gente tem um caminho pra voltar. Um caminho que a gente, poxa, agora eu vou respirar. Tem um novo amanhecer pra gente recomeçar, né? A vida é perfeita nesse sentido, né? A gente sempre poder recomeçar, tá? Deixa eu ver o que mais que eu trouxe pra vocês, que eu tô conduzindo de acordo com o que vem na minha cabeça aqui. Quero ver o que eu trouxe de científico aqui, tá bom? Negociação, eu falei pra vocês que é importante a criança negociar, né? Como que eu me conecto com o universo dessa criança quando ela não tá querendo tomar banho? Será que levar um brinquedo pra ela lavar junto, uma boneca que tem um cabelão, né? Vamos lavar essa boneca hoje? Quer lavar meu pé? Eu lavo teu pé? Né? Então, promover essa conexão. Imagina, nós adultos, né? A gente quer estar perto de pessoas que são divertidas, que são gentis, não é verdade? A criança também, ela vai se sentir melhor se ela estiver perto de adultos que são gentis, que são legais, que não são chatos toda hora, né? E tem criança que fala pra gente, né? Ui, como você é chata, mãe. E a gente se ofende e a gente quer lutar contra aquela criança. Sempre que eu recebo um julgamento desse da minha criança, eu fico pensando, poxa, no que eu tô sendo chata? O que eu posso melhorar, né? E aí eu até falo, a gente pode até ensinar, não, filha, vamos falar pra mim o que você tá achando que é chato? Não vamos usar essa palavra, então diz pra mamãe o que a mamãe fez pra você que você não gostou. E aí a gente vai conversar, a gente vai dialogar, né? Relacionamento de adulto é assim também. E a gente tá usando uma comunicação mais positiva pra criança desenvolver essa habilidade também, tá? Que mais aqui? Quando nossos filhos resistem, por exemplo, eu recebi essa dúvida no meu Instagram quando eu abri caixinha, né? Pra saber o que eu podia falar na live. Quando nossos filhos ficam resistindo, tudo eles não querem fazer, nada. Não quer comer, não quer tomar banho, não, né? Tem aquela criança super resistente. Eu vou olhar pra minha relação. Como é que tá a minha relação, a minha conexão com essa criança? Sempre é o adulto que precisa fazer algumas mudanças para impactar no comportamento da criança. E eu não queria acreditar nisso, né? Eu pensava, poxa, mas custa essa criança colaborar um pouco, né? Eu não queria acreditar nisso. E aí, eu promovi mudanças em mim mesma e eu trago certeza para vocês que quando a gente muda, a criança muda, tá? Uma das minhas crianças aqui também, na hora de dormir, ela fica super agitada, ela quer bater no irmão, ela quer... Ai, gente, é tão difícil, sabe? Tava sendo todo dia. E olha que eu sou profissional da infância, eu tô sempre estudando e eu não tava conseguindo lidar com isso. E aí eu comecei a tentar ser mais carinhosa, mais compreensiva, né? Abastecer o tanquinho emocional dessa criança perto da hora de dormir. É uma criança que tem muita necessidade de contato, de palavra carinhosa, tá? Minha criança, ela gosta muito. Todo mundo, né? Gosta muito de ser tratado com carinho. E aí eu via que no final do dia, eu já cansada, eu começava a agir de uma maneira mais automática, né? Sem focar ali na necessidade emocional da minha criança. E aí tudo piorava, né? Tudo começava a ficar difícil. E aí, como a criança muitas vezes não quer reagir contra a gente, ela reflete no irmão, ela reflete nas coisas que ela acha que ela tem mais domínio, né? Porque ela é pequenininha, porque ela é mais frágil. Então ela vai lutar com o irmão lá, já que eu não posso lutar com a mãe, com o pai, que são grandão, né? Então, briga de irmão também mostra muito sobre a relação dos adultos e crianças, tá? Que mais aqui? Vamos ver lá, pessoal. Então, eu falei de lente negativa, palavras agressivas. Então, a criança que está muito agressiva, né? Criança que está falando de uma maneira muito agressiva. Olá, tem uma perguntinha lá. E quando eles não querem dormir sozinhas? Minha filha tem 8 anos e chora e não dorme sozinha.
Ela sempre dormiu cama compartilhada com você, Dai? Você consegue escrever ali pra mim? Ela sempre estava dormindo junto? Porque, por mais que ela tenha 8 anos já, e a gente parece assim que é uma criança que já é grande, que já devia ser mais independente, é com 7 aninhos que a criança ela começa a distinguir real do imaginário, sabe? Então, às vezes, ela fica pensando assim, será que isso que eu tô imaginando aqui é real? Será que é imaginário? Porque ela tá construindo essa habilidade no cérebro, sabe? Então ela começa assim, tem alguns medos ainda, né? De dormir sozinha. E ó, ela sempre dormiu com vocês, né? Meus filhos também. Geralmente a gente faz uma cama compartilhada aqui. Eu até faço eles dormirem e vou para outro quarto, sabe? Mas tô sempre atendendo quando eles chamam. E aí eu sugiro para você o seguinte, você conversar com a tua filha, né? Se conectar bastante com ela. Filha, por que você não tá querendo ficar no teu quartinho, né? Tem alguma coisa que incomoda você? Então ela já tem mais capacidade de diálogo, né? Ela vai te falar, mãe, eu sinto medo de ficar sozinha, eu tenho medo escuro, eu tenho medo de trovão, eu tenho medo de raio, que é eu, né? E aí você vai identificar esse medinho dela, você vai conversar. Você vai falar, filha, então, eu tô aqui pra te trazer segurança, vamos experimentar, eu vou ficar aqui com você até você dormir. Aí depois a mãe vai lá pro teu quarto, a mãe vai lá, se você precisar, você vai chamar a mãe. Mas você vai ver que você é muito corajosa e capaz e você vai conseguir. No outro dia, você vai perceber que você conseguiu e você vai achar muito legal. E agora, se conseguimos fazer ela dormir, logo ela acorda e vem no chamado. Tem TDAH. Será que isso tem a ver? Então, tem uma questão aí, né, Dai? Tem TDAH. Então, esse diagnóstico, ele também deixa a criança um pouquinho mais agitada, né? Então, é um pouquinho diferente da gente trabalhar, né? Então, pode ser que ela sinta medos mais, assim, fantasiosos, né? Mais que ela pense assim, meu Deus, será que eu tô em perigo? Né? É um cérebro mais reativo, né? Talvez levar isso pra, você chama uma pediatra, que atender ela, uma psicóloga, também trabalhar com isso, sabe? Mas o que eu trago pra você aqui, o que provavelmente a psicóloga vai levar também, é você ser muito acolhedora nesse sentido, para que o cérebro dela vá desenvolvendo com essa sensação de segurança, né? Eu estou segura. E aí ela vai construindo conexões neurais de segurança, ela vai se tornando mais segura com o tempo, sabe? É o que eu falei pra você, parece que 8 anos já é grandinha, mas ela ainda tem várias necessidades emocionais pra gente suprir, sabe? Ó, até a cortina é motivo. Eu lembro de ter sido uma criança bastante medrosa, sabe? Eu também tinha medo até de cortina, eu enxergava coisa na cortina, gente, nossa. E aí eu ficava quietinha, assim, né? A gente tinha medo de chamar, né? Pedagogia anterior, né? A gente tinha medo de chamar e eu me enfiava debaixo da coberta. E ficava lá quietinha, mas sempre acolher, tá? Sempre mostrar pra ela que você tá ali e não desmerecer esse medo. Não, filha, não tem nada ali, eu vou mostrar pra você que não tem nada curtida, não tem por que esse medo, né? Mas não desmerecer, filha, eu entendo esse medo, você quer me contar exatamente o que você pensa? E isso eu trago uma contribuição do livro O Cérebro da Criança, tá? Quando a gente tira do inconsciente, a gente faz a criança falar sobre aquilo, ela consegue visualizar melhor e o medo acaba se dissipando, acaba indo embora. Filha, conta bem certinho pra mim, o que tem lá na cortina? Ai, mãe, eu tô com medo que saia um fantasma de lá. Mas como é que é esse fantasma? Ele é branco? Ele tem um lacinho na cabeça? Então você vai trazendo o inconsciente para a consciência. Aí o medo se dissipa. Aí você vai lá, daí depois que você já desconstruiu isso na criança, vai lá mexer, não tem nada, filha, tá tudo bem aqui, ó. Esse raio é só lá fora, filha, não se preocupa. E aí, você fala pra ela, filha, eu vou estar aqui com você, qualquer coisa você vai chamar a mãe, não tem problema, você chama, eu venho aqui, eu te ajudo. E aí esse acolhimento repetitivo vai construindo essa associação. Tô insegura, recebo acolhimento. Tô insegura, recebo acolhimento. E aí o cérebro cresce com uma potência que vocês não têm noção. Leia esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, gente, ele é muito legal. É porque o amor é importante. O poder do afeto. Como que o afeto molda o cérebro do bebê. E recomendo muito pra você, Dai. Tem muita desconstrução dessa questão do medo, do TDAH aqui nesse livro. É bem joia, sabe? Quanto mais a gente acolhe, mais traz sensação de segurança para essa criança, mais ela vai construindo um cérebro saudável. E aí a nossa educação tradicional, ela traz muito para nós que a gente precisa ser mais duro, né? Mais dureza para essa criança respeitar, para essa criança obedecer. E não precisa ser por esse caminho da dureza, pode ser pelo caminho da conexão. Eu vou ser firme, não, filha, você não pode bater em mim, não vou deixar. Mas eu vou acolher, eu vou validar, eu vou dialogar. Então, tudo isso tá nesse livro e vários outros. Eu trouxe algumas indicações aqui pra vocês, tá?
No final eu vou fazer as indicações desse livro. Tem mais alguns daí. Eu tenho um destaque ali no meu Instagram, se você quiser dar uma olhadinha, tiver com tempo. Tem várias indicações ali que é bem joia. E tem também o meu desafio de 30 dias quebrando ciclos, tá? Que se vocês tiverem oportunidade de participar, eu vou abrir as inscrições hoje. Que são 30 dias de conteúdo científico, tiração de dúvidas, tá? Se tiver 30, 40, 50 dúvidas para me mandar, eu vou responder todas no decorrer de 30 dias, tá? Então, é um acompanhamento profissional com vários conteúdos que vocês recebem áudio e recebem texto no WhatsApp ali. Tá lá na Hotmart também, que é a plataforma. Eu faço aulas ao vivo ali para os alunos. Então, é uma oportunidade bem legal de buscar um aprendizado científico e que vai ajudar bastante no dia a dia, tá? Deixa eu ver o que mais que eu trouxe aqui. Eu falei sobre a gente acolher, que é necessário, perfeito. Briga entre irmãos, vamos falar um pouquinho de briga entre irmãos, rapidinho, que eu não sei se não tá dando meu tempo aqui já. A briga entre irmãos, ela é uma oportunidade pra gente também enxergar a possibilidade de ensinar as crianças a dialogarem entre si e a resolverem conflitos. E pra mim, assim, gente, é extremamente desafiador briga de irmãos, tá? Então eu me sinto com um gatilho muito ativado ali de querer brigar, de querer, viu? Então sai de perto do outro, vamos acabar com essa briga aqui, olha, poxa, eu tô aqui ocupada, assim, brigando, né? E aí, na medida do possível, eu procuro interagir da seguinte forma. Eu escuto as duas crianças, 2, 3 crianças, eu escuto as crianças, né? Me conta o que aconteceu aqui. Fala aqui pra mim o que houve. E você, o que aconteceu? Escuto as duas versões e procuro não ficar julgando, sabe? Não ficar sendo juiz ali da relação entre os irmãos. E procuro proteger os limites individuais de cada criança também. Por exemplo, briga por brinquedo, né? Tem ali briga por brinquedo. Ai, mas esse aqui é meu brinquedo, não pega de mim, papapá. Se esse brinquedo é realmente daquela criança, eu vou ser uma guardiã daquele limite daquela criança. Não, filha, olha, esse brinquedo aqui é do teu irmão? Vamos respeitar, esse aqui é dele? Vamos lá ver algum que é teu? Que tal esse aqui? Né? Então, e ajudando essa criança a perceber que ela precisa respeitar o limite do outro. E aí eu ensino essas crianças que elas precisam respeitar o limite de todos. Porque ela vai crescer, ela vai entrar em relações sociais, né? Ela vai interagir com mais pessoas, ela vai crescendo, ela vai se tornando adolescente, adulta. E olha a potência de um adolescente, de uma criança que recebeu uma educação respeitosa. Ela vai valorizar o respeito. E principalmente ela vai confiar nos pais, né, gente? Olha quanta coisa ruim acontece, né, na sociedade. Abuso sexual, violência, bullying. A criança que recebe uma educação positiva em casa, ela não tem medo de contar para o pai e para a mãe que algo aconteceu de ruim na vida dela. Porque ela enxerga o adulto que cuida dela como um porto seguro, tá? Então a gente precisa construir esse relacionamento de confiança, né? E não é um relacionamento perfeito. Nunca vai ser. Então a gente precisa fugir desse negócio de perfeição, né? Mas é um relacionamento que traz essa sensação de segurança. E esses tempos, meus filhos, eles derramaram coisas, assim, né? Meu filho uma vez derramou tinta no sofá. Derramou um balde, sabe aqueles baldinhos de tinta maior, assim, né? Que tem muita tinta ali. Ele abriu, ele tirou aquele biquinho e virou no sofá e ele ficou só olhando, derramando, assim. E aí ele veio falar pra mim, eu fiquei bem quietinho olhando ver o que ele ia fazer, né? Ele veio falar assim pra mim, mãe, você pode me ajudar? Eu derrubei tinta no sofá. Tipo, sem nenhum medo, nada, zero medo. Aí eu vi, pensei, poxa, apesar dos meus tropeços ali, das minhas enfiadas de pé na jaca, a minha criança ainda tem confiança pra trazer pra mim o desafio que ela passou, né? Então, isso é o que guia o meu maternar, né? Quando a criança encontrar um desafio na vida, que ela corra para mim ao invés de mim, né? E essa é uma frase de L.R. Knost. E é muito importante isso, né? Porque as crianças, elas podem sim sofrer situações de abuso sexual, situação de bullying, né? E lá no desafio dos 30 dias, eu tenho uma aula lá que é só de prevenção ao abuso, dinâmicas para vocês aplicarem com as crianças para ensinar elas realmente como se protegerem, né, do abuso, que é tão importante, tá? Criança que mostra a língua, recebi essa dúvida ontem. Criança de 2, 3 anos adora fazer isso, né? Muita criança faz isso. O que eu vou fazer? Engula essa língua aí, passa sabão aí pra você parar com isso, né? Eu já vi gente fazendo isso, infelizmente. O que a gente pode fazer? Ensinar essa criança a verbalizar a emoção. Ao invés de mostrar a língua, filho, mostrar a língua não é legal. Vamos falar o que a gente tá sentindo? Vamos falar do nosso sentimento? O que você tá sentindo agora? Você tá bravo por quê? Porque eu falei pra você que você não podia mais assistir TV, agora você tá mostrando a língua? É isso que você tá sentindo? Validando a emoção. Permitindo que aquela criança sinta, porque ela tem direito de sentir. Às vezes a gente tem sentimentos. Adulto também, né? A gente sente raiva da outra pessoa. Puxa, eu não queria de pensar aqui uma situação. Eu não queria que meu marido deixasse a toalha molhada em cima da cama. É um exemplo, tá? Meu marido não faz isso.
Não queria que meu marido deixasse a toalha molhada em cima da cama. Puxa, mas que raiva que me dá disso. E aí, ao invés de eu conversar com o meu marido, eu fico burrenta, né? Eu vou lá e fico me engolindo e jogo coisas e lavo a louça de um jeito mais agressivo, assim. Olha a birra do adulto também instalada na casa, né? Então não é só a criança que faz birra. Então a criança, ela tem muita dificuldade e ela vai mostrar a emoção da maneira que ela dá conta. Se eu demonstro a emoção bufando, a criança demonstra mostrando a língua, é o jeito que ela achou, né? Então vamos conversar com essa criança para ela não se tornar um adulto que às vezes fica, né, burrento e não conversa e não dialoga. Vamos ensinar ela. Fala, filho, fala o que você está sentindo aí, tô aqui para te ouvir. Vamos lá, vamos conversar, vamos chegar num acordo, o que a gente pode fazer para resolver isso aí, né? E é um trabalho difícil, mas treinando a gente consegue, porque o nosso cérebro, ele tem neuroplasticidade cerebral. O que é isso? É a capacidade de ser flexível, de modificar-se. Então, se eu nasci e cresci braba, reativa, sem paciência, às vezes eu fico pensando, poxa, será que um dia eu mudo, né? Eu não consigo mudar. Não, você consegue. E a ciência prova isso, que você consegue, tá? Então, é super possível por causa dessa neuroplasticidade. E precisa de treino, porque a paciência, ela é um músculo que vai se desenvolvendo. Se eu quero criar perna, eu preciso fazer agachamento, eu preciso ir lá na academia, ele vai se desenvolver, mas vai demorar. E eu preciso treinar, porque se eu não for para academia, se eu não fizer o agachamento, se eu não fizer meu exercício regular, esse músculo não se desenvolve, ele fica daquele jeito. Então a mesma coisa acontece com essa linguagem mais respeitosa. É como se a gente fosse aprender um novo idioma, né? Que a gente não sabe falar, a gente nunca falou um idioma do respeito com os outros, com as crianças, né? Porque a gente aprendeu que criança tem que só obedecer. Então é um treino, é habilidade a ser desenvolvida, tá? E aí vem aquela pauta, né? Poxa, mas se eu tratar minha criança com respeito quando ela tá batendo no irmão, né? Falar pra ela, não, vem cá, eu te ajudo a se acalmar. Eu não tô apoiando esse comportamento, né? Porque eu tô fazendo minha criança se sentir bem. Poxa vida, né? Muitas vezes eu recebi essa dúvida e ela é real. A gente tem isso porque a gente tá demarcado pela educação tradicional. Mas eu só estaria apoiando a minha criança a bater no irmão, a bater em mim, se eu falasse assim, bate, pode bater, vai lá. Bate, vai, bate com força. Isso é apoio. Mas não, gente, eu tô ensinando essa criança a redirecionar aquele comportamento. A não se comportar daquela maneira, ao mesmo tempo em que eu permito que ela sinta a emoção, né? E aí ela desenvolva mais saúde emocional no futuro. Ela não se torna um adulto que precisou ficar engolindo choro, né? Quantos de nós, contem pra mim, por favor, aqui nos comentários ou depois na live gravada, quanta gente não tem vergonha de chorar? Gente, eu tenho um pouco disso, assim, sabe? Eu, às vezes, seguro, engulo o choro, assim. Porque eu tenho vergonha, porque choro pra mim é fraqueza, né? No meu inconsciente. Hoje eu sei, com muito autoconhecimento, que eu posso colocar minhas emoções pra fora. Né? Quantos de nós tem muita dificuldade pra falar não pro outro, né? Alguém pede uma coisa emprestada e a gente fica naquela, putz, cara. Ai, cara, eu não queria emprestar esse neuroninho aqui pra aquela psicóloga fazer live. Eu fiz ele, puxa vida. Mas eu vou emprestar, né? Não sei falar não. Porque a criança que falou não vou tomar banho, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo, muitas vezes recebeu um castigo, um tapa, uma agressão, né? Ela vai silenciando esse não para agradar ao outro. E o cérebro crescendo nesse contexto, fica com dificuldade na fase adulta para impor limites nas outras pessoas. Então a gente precisa respeitar os limites que as crianças colocam em nós, ao mesmo tempo em que a gente vai manter as regras, né? E tudo isso é complexo, eu não sei se está ficando claro para vocês. Olha ali, ó, eu sou assim, não choro na frente das pessoas, né? A maioria de nós, né, eu acredito, assim, que tem essa dificuldade, porque o choro silenciado, ele foi muito comum e ele é até hoje, né? Muita gente silencia o choro das crianças, né? Então é complicado. Criança que não quer encerrar atividade, eu já falei, deixa eu ver aqui, ó. Pessoal, sala de aula, tem muita professora que me segue, tem professora que fez o desafio na turma passada, tá? Então, partam do pressuposto que a criança que chega na sala de aula, ela já está desregulada. Ela já é uma criança que muitas vezes não se conectou com o pai e com a mãe de manhã cedo, não passou por aquele momento de abraço, beijinho, carinho, cheirinho, né? Que isso abastece a criança emocionalmente, né? O adulto também, né? De manhã eu cumprimento meu marido, vou lá dar um abraço nele, né? Eu fico ali um pouquinho, então eu também me abasteço. Imagina se ele levanta, nem me dá bola, me dá oi, já sai me xingando porque eu deixei a louça de ontem na pia. Eu já fico naquele estado de desregulação emocional terrível, né? Mesma coisa criança, se ela acorda bem, se a gente abastece essa criança com carinho, com tempo de qualidade, essa criança vai no decorrer do dia se comportar melhor.
Mas partam do pressuposto que a criança que chega na escola está desregulada. Muitas vezes já foi até castigada, já recebeu uns gritos, né? Porque esse é o padrão da maioria das famílias. Então, o que você, professor, pode fazer para ajudar essa criancinha a regular o cérebro dela? Acolher, né? Fazer, de repente, uma atividade mais leve no começo da escola. Deixar essa criança brincar mais livre. Aí o cérebro dela volta ao estado de calma e ela consegue se entregar para as próximas atividades. De repente, botar uma música para essas crianças dançarem. Tem uma música no YouTube que é Estátua Diferente. Eu pesquiso sempre lá, meus filhos adoram. Daí a musiquinha fala, eu quero ver uma estátua diferente, uma estátua inteligente. Aí todo mundo para com cara de inteligente, põe um óculos lá. Ou para imitando um bichinho. Então faz isso no começo da escola lá, no começo do teu dia aí na tua casa também, para ajudar o cérebro dessa criança a ir se regulando, tá? E aí o decorrer do dia vai ser bem melhor. Um outro ponto nas escolas, deixar a criança sem recreio. Pessoal, grave, sabe? Adorei tudo que você falou, vou repassar para algumas mães, já passei de várias fases que você falou, mas me vi em várias delas. Ai, que maravilhoso esses depoimentos de vocês, gente. É muito bom porque me motiva a continuar aqui, eu vejo que faz diferença, né? Assim como fez para mim. Eu vou até printar esse teu comentário aí, pera aí. Vamos ver se eu não vou desligar a live. Ui, achei aqui. Aí, ó, que legal. Obrigada, viu, gente? Então, a gente ajudar essa criança a se regular é muito legal, porque aí no próximo tempo ela vai estar melhor, né? E a questão do recreio, então... se essa criança fica sem recreio, ela vai ficar, puxa vida, que coisa, eu queria brincar com meus amigos no recreio. Ela só fica alimentando um sentimento negativo, ela não tá pensando em ser melhor. Ela tá com raiva da situação, gente. Poxa, vamos pensar, né? Como assim vai ficar com raiva? É criança que vai descer. Não, a criança sente. Se alguém, por exemplo, meu marido chega mais tarde do trabalho, não, ele vai ficar de castigo, porque ele não chegou no horário combinado. É um exemplo muito louco, assim. Vai dormir na sala hoje, não chegou no horário combinado. Né? E a gente não faz isso com o adulto, a gente conversa, a gente dialoga, nossa, o que aconteceu? Tá tudo bem no teu trabalho? Você teve algum atraso lá por algum motivo, né? E a criança, muitas vezes, a gente nem quer saber o motivo que ela tá se comportando daquela maneira. A gente já vai castigando, a gente vai ameaçando, né? Então, se eu deixo essa criança sem recreio, ela volta daquele recreio que ela não teve, ainda mais nervosa, com mais necessidade de movimentação. Porque se eu pudesse definir a criança com uma palavra, eu diria que é movimento. Criança precisa se movimentar para estar bem, tá? Então pode ver que elas são agitadas, elas já acordam no 220, né? Elas querem correr, elas querem pular. Então eu proporciono isso para minhas crianças. Ontem eu levei eles numas praças, que não sei se vocês viram meus stories, tem um monte de morro assim, ó. Aí eles ficaram subindo e descendo aqueles morros 300 vezes, até que choveu, a gente teve que vir embora. Mas tipo, é uma energia sem fim, sabe? E se o corpinho dessa criança não dissipa essa energia se transforma em agressividade, em nervosismo, tá? Então, além de ser saudável, né, pra criança se movimentar e tal, melhora muito o estado emocional também. E, inclusive dos adultos, por isso que eu tô retomando meu exercício físico aqui pra ver se eu, né, dou conta dessa vida de mãe tão difícil que a gente enfrenta, tá? Vamos ver o que mais que eu trouxe aqui. Sala de aula. Hora de dormir, pessoal. Quem enfrenta dificuldade na hora de dormir, né? Essa criança, não quero dormir, não vou, tá naquele agito, não gastou a energia necessária durante o dia, tá? Então esse pode ser um ponto da criança, né? E se de repente você tá em casa, um dia chuvoso, a criança não conseguiu gastar aquela energia, né? Então você vai proporcionar algum jeito daquela criança brincar. Aqui em casa, às vezes eu brincava antes assim, eu pegava uma tampa de pote vermelha e uma verde. E eles fingiam que eles eram carrinhos, e eu fazia o sinaleiro, ó. Quando ficar verde, vocês podem passar. Eles passavam correndo igual uns carrinhos assim no corredor de casa. Tava chovendo, né? Então é um jeito da gente ficar parado ali descansando um pouco, né? E a criança correndo pela casa com sinal verde, sinal vermelho. Então essa é uma diquinha de brincadeira bem legal que dá pra vocês testarem aí, tá? Então eu preciso proporcionar essa movimentação da criança durante o dia para ela dormir melhor. E aí, final do dia, como que dá pra fazer? Já ir diminuindo o ritmo da casa. Vai reduzindo luzes, não deixa tudo aceso. Não deixa essa criança assistir TV perto da hora de dormir. Dopamina no cérebro atrapalha a produção de melatonina. Então a criança não consegue se desconectar, fica agitada, né? E aí, para essa criança dar conta de ficar acordada, porque ela tá cansada, o cérebro produz ainda mais adrenalina. Então eu preciso deixar essa criança acordada, tá cheia de luz, vamos pôr adrenalina aqui para ela dar conta de ficar acordadinha. Então quanto mais eu reduzo o ritmo da casa, não ponho na tela, vou falando mais baixinho, vamos falar baixinho, vamos combinar que a gente vai falar baixinho até a hora de dormir. Vamos contar uma historinha legal aqui? Deixa eu ver o que mais. Bota uma musiquinha mais tranquila para a criança. Então vai conduzindo essa criança para a produção de melatonina.
Deita junto lá pra dormir, vamos contar uma história junto. Aqui meu marido gosta de contar as histórias de vida dele para as crianças, né? Então, ele sempre conta as coisas que aconteceram na infância, situações engraçadas, situações difíceis, e as crianças amam, sabe? Eles ficam muito conectados ali. Então, eles se entregam pro soninho bem rápido porque eles sentem segurança. Gente, princípio científico e muito valioso. Criança dorme melhor quando se sente segura. Se eu tô naquela vibe assim de, vai dormir agora, tá na hora, tá tarde. Vai, deita lá. Olha aí, já passou da hora de dormir. A criança que não se sente segura, ela vai querer buscar, por natureza biológica, o afeto do pai e da mãe para voltar essa questão da segurança. Então ela fica resistindo ao sono, tá? Porque ela precisa biologicamente dessa conexão, tá? É o livro que eu falei pra vocês, porque o amor é importante, porque o amor é muito importante, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Então a gente precisa, diante de tudo isso que eu trouxe pra vocês, né? Tem bastante conteúdo, tá densa essa live, né? A gente precisa fazer um processo de rematernagem, e eu falo repaternagem também, porque tem muitos pais aqui também, tá? Da gente perceber que muitos dos nossos comportamentos de adulto, da nossa impaciência, ela vem da nossa história, né? Poxa, se eu sempre fui muito cobrada, se eu sempre tinha que performar muito, se os meus erros não eram acolhidos, né? Se eu derrubasse algo no chão, quebrasse, era sinônimo de punição, o meu cérebro, ele associou esse gatilho, assim, né? Tipo, poxa, a hora que meu filho erra, pra mim, isso é sinônimo de perigo. E aí eu já reajo imediatamente, inconscientemente, com o erro daquela criança, querendo agredir aquela criança, tá? E é quase instintivo, é quase impossível ali naquele momento de eu frear. A não ser que eu tome consciência, poxa, vem da minha história. Quebrar um copo não é o fim do mundo. E pode sim ser uma oportunidade para ensinar essa criança a catar os cacos, com cuidado para não se machucar, a colocar numa caixinha de papelão bem fechadinha para não machucar o profissional da limpeza que vai coletar o lixo. Né? Então, olha uma habilidade importante de empatia com o outro para ser ensinada quando um copo quebra, né? Então, o diálogo é sempre o melhor caminho. E é treino, é treino, é treino, e é processo de rematernagem e acolhimento da minha própria história. Porque se eu não receber uma educação positiva, é muito difícil eu dar uma educação positiva, mas não é impossível. Por aquela questão da neuroplasticidade que eu falei pra vocês, tá? Uma mãe trouxe uma dúvida pra mim ontem. Meu filho fica no banho muito tempo, tá? Já toma banho sozinho, e aí eu fico lá desperdiçando água, deixo o chuveiro ligado, quer brincar com sabão. E esse desperdício dele, como é que eu faço? Eu já briguei, já castiguei, já falei, não adiantou nada. E aí eu trago uma frase pra vocês. Se as punições educassem e melhorassem o comportamento, não existiam pessoas que cometessem crimes há muitos anos, né? Então, punição é sempre um processo de repetição. Castigo, a criança não aprende como agir diferente, volta para aquele comportamento, tá? Então, a questão do desperdício de água. Criança menor de 7, 8 anos, ela não tem muita noção ainda do abstrato. E desperdício, tempo, horário, tudo isso é abstrato. Então, eu não consigo ver o desperdício. Eu não consigo calcular, poxa, vai faltar água no mundo. É muito, muito complexo para uma criança pequena entender. Então, como que eu vou explicar para essa criança? Olha, filho, sabia que a gente precisa cuidar da água para nossa segurança, para essa água não faltar, né? Com práticas assim. Então, que tal se ao invés... Eu propus para essa mãe e deu super certo, tá? Eu pedi autorização dela, inclusive, para eu trazer aqui o relato. Eu falei assim para ela, que tal se você propusesse para ele, já que ele quer brincar com sabão, então, né? 8 aninhos, ainda gosta de brincar... Bota uma baciona lá com água pra ele, enche aquela bacia e deixa ele brincando um tempo com o sabão, com o chuveiro desligado. Deixa ele colocar pra fora essa vontade que ele tá de brincar com água e com sabão, né? E aí ela colocou em prática. No dia seguinte, não, filho, você gosta de brincar com sabão, né? Validou lá a emoção. Tá com vontade de brincar, tá com vontade de brincar com água um tempo aí, porque é gostoso mesmo, né? Vamos deixar o chuveiro desligado. Quando você cansar, nós vamos enxaguar. Aí você liga o chuveiro e cuida dessa água, que é um bem precioso pra nossa sociedade. E ela não pode faltar. Para os meus filhos pequenininhos, às vezes eles abrem a torneira com tudo assim, ó, para enxaguar a mão e fica aquela torneira jorrando, né? Como eu sei que eles não têm essa noção do conceito de desperdício, ontem eu falei assim para uma das minhas crianças, olha filha, a gente vai fingir que a nossa mãozinha vai precisar de uma água do tamanho de um passarinho bicando, assim, bem pequenininho, assim. Então abre bem pouquinho, igual se um passarinho fosse tomar aguinha na tua mão. Aí ela abriu bem pouquinho, daí lavou a mãozinha dela, assim, não precisa ser tão pouco, né? Lavou a mãozinha dela, mas tipo, é um lúdico, gente. Nossa, como criança precisa disso, do lúdico, sabe? E novamente eu falo, adulto também gosta. Quem não gosta de uma pessoa leve, uma pessoa que é bem-humorada, uma pessoa que conta piada perto da gente, né? Nossa, é tão gostoso. Né? É muito bom pessoa leve perto da gente. E a criança também, ela gosta de pessoas mais leves, né? Mais uma vez eu digo, nem sempre a gente tá leve, não se cobre.
né? Não bota perfeição no meio aí que não vai dar certo, tá bom? Você só vai se frustrar. Que mais que eu trouxe aqui? Aqui, ó, muito, muito, muito importante. A criança, muitas vezes, ela não dá conta de se sentir segura sem a conexão do adulto, tá? E aí eu trago um exemplo aqui. Por exemplo, você vai numa festa que é de casamento de adultos. E aí, festa de casamento de adulto, por exemplo, ela não foi pensada para criança. Então, tem as mesas lá, né? Senta 4, 5 adultos ali e a criança fica zanzando pra lá e pra cá, vai lá mexer no buffet, vai lá mexer com as pessoas que estão tocando a música, fica zanzando pra lá e pra cá. E de repente essa criança quer ir lá pra fora. Ela quer ir lá pra fora, porque lá fora tá mais interessante, lá fora tem natureza, né? E aí a gente fica, poxa, mas essa criança tem que ficar quietinha, sentadinha. Primeiro ponto, criança não dá conta de ficar sentadinha, quietinha. Porque o cérebro dela foi projetado para movimentar-se. Então a criança ela tem muita fome de explorar, muita fome de conhecer, para que o cérebro dela vá crescendo com o máximo de habilidades desenvolvidas, né? Então por isso que é difícil limitar, tá? E aí, como esse ambiente não foi pensado para a criança e ela não quer ficar lá fora sozinha, a gente ter essa consciência de que uma criança pequenininha, principalmente menor de 4 anos, ela não consegue ir lá fora sozinha, relaxar. Ela precisa do adulto ali pertinho dela, por uma questão de segurança primitiva. Para que as crianças dos homens das cavernas lá sobrevivessem e não fossem comidas por nenhum bicho, elas precisavam estar perto dos adultos cuidadores. Então ela tem esse cérebro sempre alerta. Pai e mãe tá perto, a avó tá perto, né? Tá sempre alerta. Por isso que ela precisa muito dessa conexão. Diferente de um adolescente, de um adulto que vai lá fora, vai conversar com os amigos, né? E já tá mais desprendido, né? Porque ele já é capaz, biologicamente, de estar sozinho e de se proteger contra os perigos. Então, isso é uma questão de formação cerebral. E compreender isso é, virada de chave, né, gente? A gente não fica julgando, essa criança quer eu o tempo todo, quer eu o tempo todo. É uma questão que vai além do controle dela, porque é biológico, tá? Pessoal, criança não é mini adulto, tá? Então, por isso que é difícil a gente cobrar maturidade. Às vezes a gente quer que a criança sempre se comporte. E eu trago um exemplo bem prático, assim. Às vezes eu saio a pé com os meus filhos e eles param na primeira arvorezinha que eles encontram, numa pedrinha diferente que eles acham, num mosquitinho que tá ali, uma borboleta, eles param o tempo todo, né, quando a gente tá caminhando na rua. E às vezes a gente fica, né, poxa, nós estamos indo lá, vamos logo no mercado, né? E novamente eu falo, se você tem horário, beleza, você vai conversar com a criança. Hoje não podemos ficar parando na rua. Mas em outros momentos, proporcione para essa criança ela fazer uma caminhada parando em tudo que ela quiser. Ela quer ver o buraco do bueiro, deixa ela olhar o buraco do bueiro. Deixa ela pegar na borboletinha que ela encontrou ali no meio do caminho. Porque a criança ela é muito exploradora, ela tem muita curiosidade, sabe? E o tanto que a gente precisa de adultos menos ansiosos, né? Que ficam apressando tudo, né? No dia a dia, assim. Às vezes a gente apressa por necessidade. Mas muitas vezes a gente se apressa por motivos desnecessários. A gente podia fazer com mais calma as coisas, né? Mas como a gente vai alimentando essa criança para que ela seja cada vez mais rápida, cada vez mais eficiente, né? Muitas vezes ela fica com esse gatilho de, poxa, não posso perder tempo, tem que estar sempre sendo produtiva. E não é assim. Momentos de descanso, momentos de lazer, eles são extremamente importantes para a nossa saúde mental. E a gente não tá fazendo nada de errado quando a gente quer relaxar, quando a gente quer ficar de boa, né? Então não precisa estar sempre performando, né? Então esse é um gatilho que vem lá da nossa infância. Mais um ponto mega importante, anotem isso, por favor, tá? Se a criança ela só recebe amor quando ela é boazinha, só quando ela tá bem, nossa, se minha criança fez tudo certinho, ela tirou uma nota boa na escola, ela tá brincando ali com o irmão de uma maneira bem carinhosa, eu vou lá e elogio, eu vou lá e abraço, eu vou lá e beijo. E aí na primeira coisinha de errado que ela faz, eu vou lá e castigo. Essa criança vai acreditar que no momento em que ela não está bem, ou que ela comete um erro, ela não é merecedora de amor, de apoio. E aí eu convido vocês a refletirem, será que eu, adulta, quando eu não tô bem, eu consigo abrir para o meu esposo, para minha esposa, para a pessoa que é casada comigo, ou para meu amigo, eu consigo me abrir, eu consigo colocar meu sentimento para fora para eu receber um acolhimento, para eu receber um apoio? É fácil isso para mim? Ou eu procuro me isolar porque eu acho que eu não devia estar sentindo aquilo, eu não devia estar com aquela emoção, eu tô errada, né? Então eu convido vocês para essa reflexão. Quanto mais a gente acolhe a criança que está se sentindo mal, que está manifestando um transbordar emocional, mais ela sente essa segurança de que ela pode manter a sua autenticidade preservada. Ou seja, ela pode ser ela mesma, que ela vai continuar sendo amada da mesma maneira. Veja o quanto isso é profundo, o quanto isso é importante, tá?
E essa é uma analogia que eu vou trazer para vocês aqui do Dr. Gabor Maté, tá? Que é um psiquiatra especialista em cérebro humano infantil. E sabem quando a gente queima o ombro no sol da praia? Eu fiz isso esses tempos aí que eu tive que tomar remédio de noite, de tanta dor que eu tava queimada. Abusei do sol na hora do almoço. E aí meu ombro tava ardendo, gente, ardendo muito, assim. Se alguma pessoa chegasse e tocasse no meu ombro, eu já ia falar, ai! Eu já ia receber aquela pessoa com 10 pedras na mão porque meu ombro tava doendo. Então eu era o problema e não a outra pessoa que vem encostar em mim. Agora meu ombro ele tá saudável, que ele não tá queimado, tá tudo certo aqui, ó. A pessoa chega em mim, oi, tudo bem? O que você precisa? Porque eu não tenho uma ferida aqui que tá incomodando a forma com que eu reajo ao chamado do outro. Então se a minha criança chega chorando pra mim, chega manifestando uma emoção difícil e eu tô ferida, eu tô machucada pela minha história, eu vou reagir àquilo de uma maneira muito mais agressiva do que se eu tivesse tido uma história boa, uma história de acolhimento, de educação respeitosa, tá? Então a gente precisa ter essa consciência que muitos dos nossos comportamentos vêm da nossa história e que é possível sim a gente cuidar disso a partir do momento que a gente toma consciência, tá? E tratar traumas também, ele passa um pouco da possibilidade que eu tenho, né? Eu não posso tratar traumas, mas eu posso ajudar vocês a cuidar dos traumas. E quando eu vejo que a pessoa ela não consegue, né, superar nessa, tomar consciência realmente da história e agir diferente, é muito importante buscar ajuda terapêutica, buscar ajuda de um psicólogo, né? De alguém que possa conduzir esse processo de uma maneira mais saudável, né? Tomar essa consciência de que a gente precisa de ajuda é super importante. Mas buscar ajuda terapêutica nem sempre é barato, nem sempre está disponível para as pessoas, né? Nem sempre tem no SUS. E aí o que fazer? Ficar à mercê daquele trauma que me judia tanto, né, da minha família, que faz eu ser uma mãe tão impulsiva, né, com os meus filhos? Então tem caminhos, tá? Tem caminhos que é eu, de repente, fazer uma atividade mais rítmica, de repente eu fazer uma caminhada todo dia de manhã, né? Todo dia eu vou me comprometer, eu vou deixar meus filhos ali com meu esposo, com a minha sogra, com a minha avó, e vou fazer uma caminhada, porque aquilo é importante para eu voltar ao meu estado de calma. Não posso, sou mãe solo, tô sozinha com as crianças. Pega uns 5 minutinhos do teu dia, faz umas 10 respirações. Coloca uma música que você gosta de ouvir, tá? Faz atividades rítmicas, porque é comprovado, tem no livro Descalços e Felizes, que atividades rítmicas fazem o nosso sistema parasimpático ser acionado, tá? E quando a gente aciona o sistema parasimpático, a gente volta ao estado de calma, de homeostase, né? E atividades rítmicas promovem isso. Ou estar em contato com a natureza também, ver as cores marrom, verde, tudo isso tem nesse livro, tá? Isso faz o nosso cérebro voltar a um estado de mais calma. E a respiração é muito potente, tá? Quando eu respiro profundamente, seguro, e solto tranquilamente, assim, eu estou comunicando meu corpo de que ele está seguro. E aí ele vai acionar o sistema parasimpático. Então, é potente a respiração, né? A gente às vezes pensa, só uma respiração, mas ela é potente para tratar, para ajudar a gente a voltar a estado de calma, tá? E se a gente faz isso muitas vezes, né? A gente cuida dessa nossa saúde mental, a gente pode ter uma melhora bem significativa. E tomando essa consciência também, tá? Pessoal, eu vou falar um pouquinho então do desafio 30 dias quebrando ciclos, tá? Que eu vou convidar vocês para participarem, que é essa live que a gente fez hoje aqui, ela é uma amostrazinha de todo o conteúdo que tem lá. Porque eu não consigo ficar trazendo tudo aqui para vocês, ia ficar até amanhã falando, né? Então, nesse desafio, vocês recebem por 30 dias conteúdos relacionados a desenvolvimento infantil, tá? Científicos, tudo muito embasado para não ficar naquele achismo, né? Eu acho que tem que agir assim quando meu filho faz birra, mas acho que essa é a melhor forma porque meu vizinho falou de tal jeito. Não, é pela ciência. É o que a ciência me fala que eu tenho que fazer para o meu filho ter saúde emocional, né? E aí tudo sobre birra, como agir no momento da birra, o que fazer, como fazer o acolhimento, a validação das emoções. Então a gente aprofunda nesses conceitos, tá? Desmame, desfraude, dicas importantes sobre isso, tá? Não são só dicas, são sugestões bem legais. A agressividade da criança, como agir. Quem tem dificuldade aí com criança muito agressiva, tá? Briga entre irmãos, como colocar limites em situações específicas. E para isso eu tenho atendimento individual também dentro do desafio, tá? Então, uma oportunidade bem legal assim para você estar entrando em contato comigo, tirando todas as suas dúvidas, tá? Como desenvolver resiliência nas crianças, né? Como criar filhos fortes e resilientes, que é super importante. Como lidar com a discordância de opinião entre cônjuges, entre parentes, na escola da criança que não está sendo respeitosa, o que fazer, né? Prevenção ao abuso sexual infantil, tá? Que é muito importante.
E fiquem aqui mais um pouquinho na live que eu vou indicar alguns livros para vocês muito legais agora, tá? Deixa eu ver, achar uma coisa aqui, ó. E no final do desafio vocês recebem um certificado lindão como esse aqui, ó. Para quem faz faculdade e tudo, ele é válido, tá? Porque eu sou assistente social, então eu consigo emitir para vocês. E é uma oportunidade de se aprofundar no conhecimento infantil. E vai custar R$ 97,00. Eu vou abrir as inscrições hoje, tá? Então vai ficar aberta por alguns dias, 7 dias provavelmente. E vocês vão ter a oportunidade de participar desse grupo de desafio muito legal, muito aprofundado, tá? Quem quiser entrar vai ser muito bem-vindo. Vai poder tirar 30, 40, 50, quantas dúvidas você quiser comigo nesse período de 30 dias, tá? Logo mais eu vou colocar o link lá nos meus stories. Quem quiser participar, clica lá no link ou escreve eu quero aqui nos comentários dessa live, tá bom? Então vai custar R$ 97,00. Gente, eu pergunto pra vocês, o que a gente consegue comprar hoje em dia que transforma a nossa vida por R$ 97,00? Se você vai almoçar numa churrascaria, você já gastou tudo isso, um pouco mais, né? Se você pegar coisas à parte, né? E você acaba não tendo uma transformação, vai tudo embora, né? Comida, gente. Então, coisas que transformam a nossa vida, elas valem a pena, tá? Novice Cláudia perguntando, qual será o horário? Então, o desafio de 30 dias, vocês recebem um material no WhatsApp, tá? E ele vai ter também lá na plataforma da Hotmart, disponibilizado lá para vocês. É um material em texto e um material em áudio, para quem não tem tempo de ler, né? Bota o áudio para escutar ali. E também eu vou fazer as aulas ao vivo para a turminha que entrar, tá? E essas aulas ao vivo, eu vou combinar com vocês. Qual o melhor horário que vocês preferem, né? E aí eu vou marcar a aula ao vivo lá. Mas se vocês não puderem estar ao vivo na aula, não tem problema, tá? Não tem problema porque ela fica gravada lá na Hotmart. Eu mando pra vocês no WhatsApp também, tá? E aí vocês podem assistir depois. Vocês podem, inclusive, mandar as dúvidas pra mim antes. Eu esclareço na live, você assiste depois. Ou mandar na hora da aula também. Não tem problema, tá bom? Quem tiver mais alguma dúvida do desafio e quiser participar, pode escrever aqui pra mim. Pode me chamar depois no direct, se quiser, né, conversar separadinho lá. Vou acolher vocês com o maior amor do mundo, tá bom? Porque eu adoro esse trabalho, eu amo estudar sobre desenvolvimento infantil. Então é um prazer sempre tirar as dúvidas, tá? Pessoal, eu vou indicar alguns livros aqui, então eu já indiquei o Porquê o Amor é Importante. Por favor, leiam. Isso aqui tinha que sair do braço das mães na maternidade, né? Ele é grossinho, ó, pessoal, mas vale a pena, tá? E lá no desafio a gente aprofunda algumas das questões que estão nesses livros, tá? O Drama da Criança Bem Dotada, eu vou colocar tudo nos meus stories, tá? É como que os pais podem formar a saúde emocional dos filhos ou deformar, dependendo da forma com que a gente reage, né? Uma civilização centrada na criança, né? Toda aquela questão do adulto se adaptar ao mundo da criança que chega total fragilizada, né? Precisando de tanta dependência, né? Se a sociedade fosse centrada nessa criança, né? E aí? Não seria perfeito, né? Um desenvolvimento muito mais saudável para uma criança se tornar um adulto que contribui positivamente com o mundo, e é essa função que a gente tá aqui hoje, né? Tem a Novice Cláudia. Ah, agora que eu vi teu nome bem direitinho. Eu sou filha da Margarete, sim. Aham. Você é amiga dela, né? Se eu não me engano. Ah, então que legal. Obrigada por estar aqui, viu? Vou continuar a indicação dos livros aqui, ó. O Surpreendente Propósito da Raiva. Como a gente enxerga a raiva de maneira negativa, né, gente? Por quê? Porque a gente escutou muito na infância que estar com raiva é feio, é uma coisa horrível estar com raiva, né? E não é, gente, a raiva é um sentimento que precisa ser colocado para fora, né? Então, esse livro ele traz um propósito muito importante, porque a raiva ela nos salva, inclusive de perigos, né? Exemplo que tem aqui nesse livro: se alguém está se aproximando de mim para querer fazer um abuso ali, né? Um abuso na rua, a pessoa vem aqui, que venha passear comigo, tal, exemplo, né, maluco assim. E eu tô com raiva, eu me afasto daquela pessoa e eu saio gritando, pedindo ajuda, essa raiva me salvou de uma situação de perigo. Então a raiva, ela tem um propósito. E se a gente silencia a raiva da criança todo o tempo, a gente inibe essa criança a reagir às injustiças do mundo. Ela é uma criança que é obediente, quietinha. Como que ela vai reagir a algo que ela não gostou? E tão difícil que é pra gente, né, pessoal? A gente não poder manifestar a opinião porque a gente tem medo do que o outro vai pensar, né? E aí a gente tomar essa consciência que eu posso agora me manifestar. Eu posso agora colocar minha opinião. Eu não vou ser castigada, colocar num cantinho. Sou adulta. E é isso que a gente tem que trabalhar com as crianças, para elas não precisarem lá na fase adulta se curarem da infância, né? Esse livro aqui é da Maya Angelman. Eu adoro a Maya, gente. Sou fã número 1 dela aqui. Ela estava na minha cidade esses dias e eu não consegui encontrar, mas era um sonho. Mas ainda vou realizar.
O título do livro dela é excepcional, ó. A raiva não educa, a calma educa. Show esse livro aqui, maravilhoso. E eu tenho um no Kindle que eu tô lendo, que é Pais Feridos, Filhos Sobreviventes, da Maia também, que ó, comecei agora, mas é muito bom. Esse aqui, ó, para trabalhar trauma, um livro ótimo. Tô na metade, mas ele tem uma linguagem maravilhosa, tá? Ele é muito claro pra gente entender o que aconteceu com você. Ele parte do pressuposto de que a gente não pode perguntar pro outro qual é seu problema. Mas o que aconteceu? Qual que é a tua história? O que faz você reagir da forma que você reage hoje? E ele é um apoio gigante, assim, para os nossos traumas, tá? Como trabalhar prevenção à violência sexual com as crianças? Pipo e Fifi. Ó, um livrinho lindo e muito bom da Caroline Arcari, tá? Mas lá no desafio eu trago em PDF esse livro para vocês também. E também trabalho várias dinâmicas de prevenção ao abuso sexual super possíveis de você colocar em prática aí na tua casa, tá? E uma educação antirracista, olha que potência, da cor que eu sou. Esse livrinho aqui é muito legal pra gente aprender o respeito às diferenças raciais, tá? Então, ensinar as crianças sobre isso também é muito legal, tá? Pessoal, eu acho que eu tô ultrapassando meu tempo aqui. Por mim, eu ficava muito mais tempo conversando com vocês, tá? Mas já deu o nosso horário, daqui a pouco o Instagram me derruba. Mas assim, eu me coloco super à disposição, tá? Pra tirar dúvida, pra quem ficou interessado em participar do desafio, eu tenho certeza que vai valer a pena, tá? Eu tenho depoimentos que estão ali nos meus destaques, tá? Se vocês quiserem ver pessoas que já participaram, quais as transformações que elas tiveram, tem um post recente sobre isso também, tá? E você merece ter essa transformação na tua vida também, tá bom? Um grande abraço, até a nossa próxima live, um beijo, tchau, tchau!